Queridos, o tema de hoje é atitudes que salvam. Mas a primeira coisa que eu preciso compartilhar com vocês, que toda salvação, seja para a eternidade, seja a respeito desse mundo, está diretamente ligada a Jesus. Somente em Jesus nós temos salvação. Somente em Jesus nós encontramos soluções para as nossas vidas, para os nossos negócios, para tudo que somos e temos. Mas eu quero falar de atitudes que salvam. Mas atitudes que estão ligadas a Deus. Atitudes que apontam para Deus, que te firmam em Deus. E para que eu possa falar dessas atitudes, dessas marcas que salvam, que te dão vitória, que te ajudam a lidar com as coisas desse mundo, com as coisas espirituais, eu separei um texto que está em Gênesis capítulo 6, que fala sobre Noé. Um homem chamado por Deus, que podemos ver na vida dele atitudes que fez dele um homem vencedor. Porque ele estava em Deus e porque ele conseguiu, através destas atitudes, a ter uma vitória num propósito que Deus estabeleceu para ele. Deus estabeleceu um propósito para Noé. Deus estabeleceu propósito para as nossas vidas. Da mesma forma que Noé teve atitudes em Deus, e essas atitudes o levaram à vitória, nós precisamos ter atitudes em Deus, que nos há de levar à vitória. Noé é um homem conhecido na Bíblia, por conta da sua grande vitória, por conta da sua grande conquista, por tudo aquilo que ele fez, e se é notório o que ele fez. Mas eu queria também falar, meu irmão, a tua vida é grande, é importante diante de Deus. Os planos, quando a gente fala assim, Deus tem plano na tua vida, significa que Deus tem sonhos, desejos, que haverão de se realizar através da sua vida, através da minha vida. Deus quer operar, Deus quer fazer alguma coisa. Da mesma forma que Deus queria salvar a humanidade através da vida de Noé, através das atitudes de Noé, meu irmão, eu quero dizer para você que Deus tem um plano de salvação através da tua vida. Você conheceu a Jesus, e em Jesus, com Jesus e através de Jesus, você pode salvar vidas também. Através de Jesus, você vai realizar os seus planos, os seus sonhos, que não são pequenos, pois através deles, através da sua vida, através das suas conquistas, através da sua família, através dos seus negócios, você pode salvar vidas também. Mas para que isso de fato aconteça, é necessário que tenhamos atitudes que nos capacitem, que nos dê condições para lidar bem com as coisas desse mundo, para lidar bem com as coisas espirituais. Então, na vida de Noé, nas atitudes de Noé, eu quero fazer comentários sobre situações que ele viveu e trouxe para ele a capacidade, a condição da vitória. A primeira condição de vitória que eu quero compartilhar, que eu vejo nesse livro de Gênesis, nesse capítulo 6, dos versículos 13 a 21, tem a ver com uma marca da vitória na vida de Noé. Ouvir a Deus. Certamente já aprendemos sobre a importância de ouvir a Deus. Mas eu queria acrescentar um detalhe importante. O reino de Deus é feito de detalhes importantes. Nenhum deles devem passar despercebido quando nós nos lançamos no mundo do Senhor, no reino de Deus. Eu preciso ouvir a Deus. Eu preciso ouvir atentamente a Deus. Eu preciso marcar os detalhes quando Deus fala comigo. A Bíblia, o livro pelo qual Deus fala conosco, uma das formas de Deus falar conosco, ele não é simplesmente um livro de regras,
que diz sim, que diz não. Mas é um livro que nos lança, que nos indica, que nos direciona para a vida. Quando eu ouço a Deus através da sua palavra, quando Deus fala para mim, Israel, sim, Israel, não, Ele simplesmente está cuidando para que eu seja feliz. Atentar cuidadosamente a palavra de Deus, a vontade de Deus, nos proporciona vida, nos proporciona alegria, nos proporciona capacidade para lidar com coisas que eu não conheço, mas Deus conhece. Então quando Ele te direciona, quando Ele te mostra, meu irmão, Ele está cuidando de você. Quando a palavra de Deus fala para ti algo que você não gostaria de ouvir, meu irmão, recebe isso como cuidado de Deus. Um pai cuidadoso não fala só sim para o seu filho, muitas vezes ele fala não, porque o filho não sabe das coisas. Mas o desejo de conquistar, muitas vezes a vontade de querer fazer algo, faz com que ele se lance em caminhos, em situações perigosas. Aí entra a experiência do pai, o cuidado, o amor do pai, segurando o seu filho, retendo o seu filho, falando, não, peraí, por aí não. Quando Deus fala conosco, através da sua palavra, Ele está fazendo isso. Não tenha Deus como um ser mandão, que somente quer que você faça isso ou aquilo. Olhe para Deus como alguém que cuida de você. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não saiba, não questione a Deus. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Deus sabe do que você precisa, não só hoje, mas amanhã. Ele lida com informações que nem passam na nossa cabeça. Então quando Ele vem e fala contigo, meu irmão, Ele fala porque Ele te ama e quer cuidar de você. Eu vou ler esses versículos e a gente vê Deus falando com Noé, compartilhando para ele de um momento crítico da sociedade. E começa a dar detalhes de algo que ele queria que Noé fizesse. E aí a gente vê a importância de nós darmos atenção a cada detalhe do falar de Deus conosco. Começa assim, então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Olha os detalhes, madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira a farás. Começa a dar detalhe do tamanho, de 300 côvados, o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás em seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para fazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e mulheres dos teus filhos contigo. E tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea irão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento, a ti e a eles. Amém? A palavra de Deus para Noé. Deus vem a Noé, um homem justo, que estava num mundo de violência, mas que Deus viu nele uma atitude de justiça, então por conta disso Deus o favoreceu. Mas um homem comum. E começa a dizer a Noé, Noé, tenho visto coisas que não têm me agradado, mas faça algo conforme eu te mandar. Construa uma arca, numa época que até então nunca tinha chovido, já alguma coisa estranha.
Faça da forma que eu quero que você faça. Eu quero que seja da maneira tal. Eu quero que seja de tamanho tal. Eu quero que tenha compartimentos, janela dessa forma, a porta da outra. Eu quero que você pegue animais, tudo. Gente, parece ser uma coisa estranha. Mas Deus tem um propósito em tudo que Ele fala para nós. Noé não tinha ideia do que haveria de acontecer. Noé não conseguiria imaginar jamais, por mais que ele tivesse criatividade, o tamanho da chuva que haveria de vir sobre a terra. Então quando Deus começa a falar, eu quero que você use a madeira tal, porque Deus sabia que a madeira tal era capaz de suportar tantos dias de chuva, tanta água, tanta pressão, era uma madeira forte. Usa betume, sele as frestas, faça isso, faça aquilo. Porque Deus sabia que grande era a chuva. Noé, cuidadosamente ouve a cada detalhe. Cuidadosamente, ele na época eu imagino que certamente ele não tivesse um iPad, um iPhone, não tivesse um papel, mas ele guarda de alguma forma aqueles detalhes e ele começa, num próximo ponto, a trabalhar igualzinho a que Deus faz. A primeira lição que eu compartilho com você, Igreja de Cristo, é a importância de você ouvir a Deus atenciosamente, cuidadosamente, ouvir, prestar atenção em cada detalhe da palavra, não ter pressa ao iniciar uma conversa com Deus, não ter pressa em estabelecer um tempo de estudo, de oração. Deus fala conosco através dos estudos, Deus fala conosco através da oração, Deus fala conosco através da sua palavra, através dos seus profetas. E quando nós nos colocamos diante de Deus para ouvir a Deus, Deus está falando, queridos, me ouça com cuidado, com atenção, porque são detalhes que fazem com que a vida seja melhor ou não. É importante, igreja, porque o mundo, na época, era um mundo violento, que estava se perdendo. Talvez não tão diferente do mundo que nós vivemos hoje. A palavra de Deus, ela te dá escape, a palavra de Deus, ela te liberta, ela te ajuda a melhor fazer tudo. Ontem nós estávamos conversando sobre a palavra de Deus e me veio um exemplo que eu achei tremendo. Eu tenho o hábito, pelo menos tinha o hábito, de sempre estar orando nas portas da minha casa, na janela. Senhor, eu orava, ungia, colocava a mão, né? Senhor, guarda essa porta, não permita que mal algum entre por aqui, que o inimigo, que o violento, isso, aquilo, outro e tudo mais. Mas hoje são muitas as portas que estão abertas, que nós temos que tomar cuidado, para que através dela não entre coisas erradas dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E para que isso aconteça, eu tenho que ter estratégia, eu tenho que ter discernimento, eu tenho que permitir Deus falar comigo, e falar com cuidado para que eu possa entender, e não achar aquilo absurdo. Quem já imaginou que isso fosse uma porta? Eu estou mostrando um telefone. Isso é uma porta. Por aqui entra informação dentro da tua casa. Por aqui entra informação para o teu filho. Não adianta eu simplesmente tirar isso. Não, eu não quero. Porque da mesma forma que eu abro e fecho a porta da minha casa, para que não entre algo que não deveria estar entrando, eu tenho que saber fechar essa porta também. E saber utilizar ele da melhor maneira possível. Computadores são portas. Teve uma palavra do pastor Jesus Luiz que eu achei uma palavra tremenda, como tantas outras que ele traz. E um tema diferente, mas também bem propício para o mundo que nós vivemos. O tema dele era: a vida é dura para quem é mole. E de fato era isso que acontece. De fato é isso que para muita gente tem acontecido. A vida tem se tornado duro para aqueles que não têm atentado à palavra de Deus, não têm ouvido a vontade de Deus, e as coisas de fato têm ficado mais complicadas, porque não têm fechado as portas que devem fechar, não abre as portas que devem abrir, não faz as coisas que Deus tem instruído para fazer, no momento certo, com discernimento, com cuidado. A gente vive antigamente, usando o exemplo da porta, era muito menos porta para fechar. Era a porta da casa, era a janela da casa. Hoje nós temos muitas portas de informações, nós temos muitas portas que podem trazer engano.
Nós vivemos num mundo onde a informação é muito mais rápida, ela chega muito mais fácil, tanto a boa quanto a ruim. As lutas, elas não são aquelas lutas que você sai na rua, as pessoas, o mundo te persegue, quer te matar, pelo menos aqui no Brasil. Mas é uma perseguição velada, uma perseguição espiritual. Onde, embora nós não estejamos vendo o que esteja acontecendo, a gente sabe e deve saber que o inimigo tem se levantado para destruir famílias. Tanto é verdade que a gente tem visto tantos casamentos acabando, tantos jovens se entregando às drogas, tanta destruição, tanta miséria, tanta violência. Meu irmão, isso é o inimigo querendo destruir a criação maravilhosa de Deus, tentando tragar quem Ele possa. Nós estamos sim numa guerra, e essa guerra só pode ser vencida através da palavra de Deus, através da instrução de Deus. Por melhor que fosse a capacidade de Noé em ser um marceneiro, ser um homem capaz de fazer um barco, ele só fez aquele barco porque Deus o instruiu. Noé só conseguiu cumprir aquele propósito porque ele ouviu a Deus. E nós só conseguiremos cumprir o nosso propósito de viver em paz, de ter tranquilidade, de bem lidar com a educação dos nossos filhos, de bem lidar com a prosperidade dos nossos negócios, se nós ouvirmos a Deus atentamente. Se nós darmos a Deus o cuidado necessário, não começar e sair na metade. É tão ruim quando você começa a falar com alguém, aquela pessoa está distraída fazendo outra coisa. Você chega na sala de alguém para conversar, o cara continua no computador. Ele está te ouvindo, mas ele não está prestando atenção. Ele pode estar sabendo o que você está falando, mas aquilo vai se perder rapidamente na mente dele, porque é muitas informações. Meu irmão, para que a tua vida vá bem, para que você consiga lidar com os propósitos de Deus, que são tremendos, são maravilhosos, você precisa, eu preciso, dar um tempo de qualidade para o meu Deus. Caso contrário, teremos muitas dificuldades, porque perderemos detalhes. Imagina só Noé, na parte onde ele fala que a madeira tinha que ser aquela, ele pega e fala, puxa, a vida não foi bem isso, que eu não tenho certeza, então vamos fazer o seguinte, vai essa daqui comer, vai essa mesmo. A madeira incha, encharca, começa a entrar água no barco, e o barco afunda. Ninguém quer que o barco afunde. Noé não queria, Deus não queria. E nenhum de nós, em sã consciência, vai querer que a sua vida afunde. Por isso a primeira lição desses versículos diz respeito a ouvir atentamente a voz de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Separar um tempo de qualidade para falar com Deus. Deixar Ele falar e falar tudo. Não perder nada. Trazer um caderninho para o culto de domingo, anotar a palavra de Deus. Ter um caderninho do lado da Bíblia, quando você for estudar, você vê uma palavrinha, um detalhezinho, e fala, meu Deus, isso aqui é importante para mim, deixa eu anotar esse trem. Faça dessa forma, queridos. E vocês vão ver que detalhes são importantes na conquista de um todo. Amém? A segunda marca de um vitorioso, a segunda atitude de que salva, diz respeito a obedecer cuidadosamente. É uma atitude prática. Tão importante quanto ouvir a voz de Deus, é obedecer a voz de Deus. É pôr em prática aquilo que Ele falou para ti. Mas pastor, quem ouve faz? Nem muitas vezes não. Porque se questiona se isso de fato tem que ser daquela forma. E nós muitas vezes estamos teimosos e queremos questionar com aquele que tem uma visão muito maior. Vamos voltar no exemplo da madeira. Deus fala para Noé usar madeira tal. Aí Noé começa a caminhar na floresta e vê que aquela madeira é difícil de encontrar, só tem lugares altos, ele tem que subir, ele tem que se esforçar. E ele começa a falar assim, poxa vida, que situação é essa? Então acho que é melhor eu usar essa que está mais fácil, eu vou conseguir acabar mais, e quando vier o dilúvio eu estou pronto. As circunstâncias muitas vezes nos afastam daquilo que nós aprendemos de Deus.
nos afasta da direção correta, da palavra que salva, da palavra que transforma. Por algum motivo você se distanciou, e normalmente é por conta dos ruídos desse mundo. Normalmente é por conta de uma experiência que você teve e deu certo, ou por conta de um momento difícil que você está passando. Eu vou escolher essa madeira porque ela tem em mais quantidade. A questão não é quantidade, a questão é qualidade. Se Deus fala que tem que ser feito desse jeito, porque Ele viu de uma forma diferente, e a visão de Deus é perfeita, ela é atemporal, ela vai além, que daquela forma a coisa funciona, mas eu não. Eu tenho uma série de barreiras, eu tenho uma série de dificuldades, que me impossibilita ter essa visão. Então nós precisamos de um norteador, e esse norteador é a palavra de Deus. Eu preciso colocar em prática, conforme Deus fala na sua palavra. Então tão importante quanto eu ouvir, eu praticar. E não ficar questionando, não dar abertura, não permitir que através de influências erradas, eu faça coisa diferente. Eu não posso permitir que por influência alguma eu faça algo diferente de Deus. Os rumores podem te afastar do caminho correto. Os medos podem te afastar do caminho correto. Nós sabemos que o perdão é tão importante, que a palavra de Deus fala que eu tenho que perdoar, quantas vezes? 7 vezes 7, quantas forem necessário. Mas por que eu não perdoo? Porque tem muita gente vivendo amarradas por causa da falta de perdão. Tem sofrido, tem sido torturada por dentro. Mas se fala tanto, tem que perdoar. A palavra de Deus ensina que tem que perdoar. Quando você perdoa, você libera a ação de Deus. Quando você perdoa, você quebra todo o grilhão de Satanás. Mas por que tantas pessoas ainda vivem debaixo do jugo da falta de perdão? Porque começa a administrar, mas perdoar por quê? Mas a pessoa me fez isso. E o que ela me fez foi grande. Me magoou tanto. Ela não veio falar comigo. Ela continua fazendo a mesma coisa. Olha só, meu irmão, como os rumores da vida começam a ofuscar aquilo que Deus fala para você. E é muito mais normal que se pensa. A gente está falando de uma das coisas mais básicas. Do arrependimento, como é importante o arrependimento na vida do cristão. A reconciliação, o ministério de Jesus Cristo. Mas nós administramos isso conforme aquilo que nós pensamos, sentimos. Não quero abrir mão. O que vão pensar de mim? De novo perdoar, de novo fazer isso. A pessoa não merece, gente, nós não merecemos, mesmo assim, Jesus morreu na cruz por nós. A atitude maior de perdão é essa. Amados, tão importante quanto ouvir a palavra de Deus é você colocar em prática. Tão importante quanto ouvir a palavra de Deus é você lutar para que aquilo que você tem aprendido, de fato aconteça na tua vida. E muitas são as barreiras. Muitas são as dificuldades. Muitas são as maneiras que Satanás usa para te impedir de fazer a coisa certa. Casais que namoram, que por N motivos acabam não tendo uma vida de santidade. E quando você vai falar alguma coisa, mas poxa aí, a pessoa não é cristã. Se eu tomar uma atitude de santidade, ela vai me largar, vai embora. Mas quem que é maior? O que é mais importante é agradar o homem ou agradar Deus? Esperar que a resposta melhor venha do homem ou a resposta melhor venha de Deus? Porque eu administro isso por conta de medo de perder. Por conta do medo de fazer a coisa certa. Ah, mas pastor, está tão difícil arrumar um namorado. Meu Deus do céu, não tem homem nesse mundo. Está complicado. Aí começa a abrir exceção. Não é verdade isso daí que estou falando? Começa a abrir exceção. Não, até que pode. Porque também se não fizer nada, aí vai embora. Meu irmão, minha irmã, agrada a Deus. E você vai conhecer o favor dele. Não agradou a Deus. Não foi chamado a acaso. Jogou uma moedinha para cima, pegou, opa, é esse que eu vou chamar. Noé era justo. Noé foi qualificado. Deus olhou para Noé e falou assim, esse homem, é nesse homem que eu agir.
É na tua vida que Deus vai agir. Se você for justo, se você entender que a justiça de Deus é o que você precisa, a graça de Deus é o que você precisa, que não é necessário que você tenha somente que agradar homens, pelo contrário, se eu agradar a Deus, Deus vai atrair as pessoas para perto de mim, Deus vai trazer a prosperidade para perto de mim, Deus vai trazer a felicidade para perto de mim. Praticar, amados, no mundo que nós vivemos, com tanta pressão, com tanta informação errada, com tanto engano, não é fácil. Por isso necessitamos tomar uma posição e fazer, porque sabemos que Deus tem para mim o melhor. A atitude de Deus na minha vida é o melhor a ser feito. E fazer sem medo do resultado, sem ter medo do que vai acontecer, sem ter medo da consequência. Deus não se tem consequência, só tem benefício. Mas se for embora, livramento de Deus. Se uma pessoa que não consegue se submeter à vontade de Deus, vai conseguir andar contigo todo o tempo, ser fiel, honrar-te, amar-te na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Se não lida bem com aquilo que Deus faz, que é perfeito, não vai lidar com as coisas desse mundo e você vai ter problema lá na frente. Só está postergando a luta. Não seja imediatista, amados. Por mais que nós temos vivido num mundo fast food, de coisas rápidas, de coisas fáceis. Esses dias eu fiquei chocado. Cheguei no supermercado e tinha cachorro quente instantâneo. Falei, como pode? Cachorro quente vem num saquinho, você coloca no micro-ondas e sai um cachorro quente pronto. Cada dia mais o mundo tem te condicionado, Satanás tem querendo condicionar o mundo a fazer as coisas de qualquer jeito, rápido, mas sem qualidade, sem saúde, sem marcas de continuidade. Nós não podemos viver de qualquer jeito. Nós temos que viver conforme a palavra de Deus. Temos que agradar a Deus com santidade, com caráter, com conduta. Não tenho que me viver de qualquer jeito. Eu tenho que viver segundo a palavra. As minhas atitudes devem estar totalmente ligadas à vontade de Deus. Por isso é tão importante eu entender que praticar é tão importante quanto ouvir. Então eu venho na igreja, ouço a palavra de Deus, está tudo resolvido? Não, boa parte, glória a Deus. Mas quando eu saio, quando eu vou para o mundo, quando eu vou trabalhar, quando eu vou estudar, quando eu vou me relacionar, eu preciso começar a colocar em prática. E para que eu possa colocar em prática, eu tenho que ter ouvido com detalhe. Eu tenho que anotar para não esquecer nada. Eu tenho que muitas vezes procurar um conselheiro, procurar uma pessoa para eu conversar sobre aquilo, para que ele possa me ajudar. Porque muitas das coisas que nós ouvimos a gente talvez não consiga fazer. Por conta desses costumes de vida rápida, de coisas, né, que a gente tem ouvido que tudo tem que conquistar, se não conquistar está errado. Guarda a palavra, meu irmão, quando você ouve. E luta para pôr em prática. E busque em Deus, busque na igreja de Cristo as ferramentas necessárias para que você consiga fazer isso. Na medida que o tempo vai passando, parece que as pessoas vão perdendo o desejo de aprender, de buscar informação, de orar. Antigamente o hábito de oração, de ir para monte, de fazer campanhas de oração em casa, informais, não as campanhas que a igreja estabelece. Os irmãos se reúnem para orar juntos, porque tem necessidades e sabem disso. Tem diminuído. As pessoas que se preocupam em ler a Bíblia, de capa a capa, diminui. Embora o mais importante do que ler a Bíblia de capa a capa, é aprender da Bíblia de capa a capa, aprender da palavra de Deus com excelência. Nós temos escolas e líderes, nós temos escolas de mestres aqui na igreja. Nós temos ótimos conselheiros, nós temos ministérios de casais. Nós temos ministérios infantis, de jovens, de adolescentes. Mas parece que é tão difícil a gente sair num sábado à tarde para trazer o nosso filho na igreja.
Porque são tantas as atividades, são tantos os compromissos. Querido, não tem compromisso mais importante para a vida do teu filho do que ele estar na presença de Deus, ouvindo da palavra, para que ele cresça e seja um homem segundo o coração de Deus. Mas por que é tão difícil se eu sei que é importante? Oposição de Satanás. Meu irmão, a tua posição tem que ser mais firme em Deus, para que você vença a oposição de Satanás. Não fica negociando a vida do teu filho, traga. Deixa que ele ouça, deixa que ele conviva, deixa que ele se relacione. Provavelmente o futuro marido, a futura esposa do seu filho, da sua filha esteja na igreja. Mas se ele não vem, como ele vai conseguir desenvolver relacionamento para chegar a esse ponto? O mundo bem o recebe. É uma escolha que você está fazendo, é uma atitude que você está tomando. Precisamos nos posicionar. E em Deus, nós teremos condições. Contando com os nossos irmãos, com a nossa igreja, nós teremos condições. Caso contrário, sofreremos. Será difícil a vida. Amém? E só para trazer a luz da palavra, em Gênesis capítulo 6, versículo 22, assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim ele fez. O barco afundou? Não. O propósito foi alcançado? Sim, com sucesso. Em Gênesis capítulo 7, versículo 5. Gênesis 7:1 e 7:5. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Amém, queridos? Deus falou com Noé. Noé ouviu atentamente. Deus deu uma ordem a Noé. E segundo o que disse Deus, Noé fez. Em cada detalhe. Meu irmão, a tua vida é muito importante para Deus. Você é muito importante para Deus. E através da tua vida, Deus tem uma obra tremenda para fazer nesse mundo. Deus quer salvar através da tua vida. Deus quer restaurar através da tua vida. Mas para que isso aconteça, meu irmão, a tua vida tem que estar à disposição do Senhor. Terceiro e último lugar, outra marca de vitória, outra marca de salvação. Noé agradeceu a Deus fervorosamente. Essa expressão fervorosamente é de alta força, alta entrega. Um agradecimento contundente. Na primeira oportunidade que Noé teve, ele edificou um altar ao Senhor, tomou um animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto ao seu altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e faz uma aliança eterna com Noé. Ter um coração grato a Deus, demonstra o quanto sabemos, o quanto Ele é importante para nós. Um coração grato mostra que existe em nosso coração uma compreensão de que tudo é feito através de Deus. O cheiro suave da oferta de Noé está diretamente ligado à atitude correta que ele tem em relação a Deus. E se hoje Deus quer uma marca de gratidão, se Deus espera algo de sacrifício, é a nossa vida. Você entende a importância da palavra, você entende a importância de obedecer a Deus. Agora é necessário entender que a melhor maneira de agradecer a Deus por saber que Ele vai me salvar, que Ele vai me levar ao lugar de segurança, é agradecendo a Deus. E a melhor maneira de agradecer a Deus é permitindo que Ele seja Senhor da nossa vida. É permitindo que Ele dirija. É permitindo que nós olhemos para Ele todos os dias e verdadeiramente dizemos a Ele: Senhor, obrigado. Porque esse brilho, esse sol, esse dia que eu estou vivendo é porque o Senhor me amou e me deu Ele.
Qualquer conquista que nós temos, vem de Deus. E qualquer grande conquista que nós venhamos a ter, também vai vir de Deus. E ela está diretamente ligado ao ato de você dar a tua vida para Jesus e falar: Jesus, me usa. E querer ser usado, quando ouvir a palavra, quando ouvir o desafio, falar: eu estou na frente. A melhor maneira de falar: Senhor, eu sou grato por aquilo que você me fez, é querer que outras pessoas também vivam essa transformação, vivam essa verdade. Uma criança, quando ganha um presente, ela quer brincar, ela quer mostrar para os amiguinhos, ela quer que todos vejam. E quando Jesus fala que quando nós temos que servir como uma criança, muitos detalhes de uma criança são importantes. Se a palavra de Deus é tão boa, ela é tão perfeita, ela é tão tremenda, ela é tão maravilhosa, eu tenho que compartilhar ela com as pessoas. Eu tenho que alcançar o meu próximo e dar a ele aquilo que eu estou recebendo, que tem sido tão bom para mim. É a melhor maneira de agradar a Deus, igreja. Eu tenho que sair, como nós temos falado da dificuldade de fato agir, desse mundo que nós estamos criando, onde só se vê a nós mesmos, e começar a falar: Deus, o Senhor tem me abençoado tanto, eu preciso abrir o olho para o mundo, eu preciso abrir os olhos para os perdidos. Eu preciso fazer com que o meu tempo mude, não em quantidade, porque ele é suficiente, mas mude em prioridade. Deixar de lado a nós mesmos como prioridade, entendermos que em primeiro lugar eu tenho que agradar a Deus, e faz parte do agradar a Deus servi-lo, a fim de que outros conheçam a Deus. A igreja é um corpo chamado de dentro para fora, somente assim ela é igreja, caso contrário é um ajuntamento de pessoas sem propósito, e nós não somos um ajuntamento de pessoas sem propósito, nós temos um propósito, nós temos um chamado, Deus quer te usar como usou Noé. Porque nós estamos aprendendo que através de Deus, nós teremos atitudes que haverão de salvar pessoas. Hoje não mais, como Noé fez naquela época, nós levaremos as pessoas até um barco. Hoje eu não preciso de barco. Hoje eu não preciso cortar madeira. Hoje eu não preciso de betume. Hoje o que vai fazer com que as pessoas sejam salvas é quando eu aponto ela para Jesus. É quando eu faço com que as pessoas conheçam a Jesus. Jesus é o barco que vai salvar. Jesus é o barco que vai proteger. Jesus é o barco que vai levar as pessoas até um lugar seguro. E Ele conta conosco como Ele contou com Noé. Ele conta com a tua vida, meu irmão. E muito melhor do que dizer obrigado, é falar: Senhor Jesus, eu estou pronto. Muito melhor de falar: Senhor, eu cantei, eu glorifiquei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor, eu estou aqui. Para cantar, para glorificar, para orar, mas também para te servir no que for necessário. E não vou temer o que haverá de acontecer, porque eu sei que tu tens o melhor para mim. O meu barco não vai afundar, porque meu barco é Jesus. E eu quero colocar dentro desse barco que eu estou vivendo tão bem hoje, que é Jesus, todas as pessoas que os meus olhos virem. Meu irmão, esse é o desejo de Deus para a tua vida. Esse é o teu chamado. Você não é o barco, mas você é aquele que leva as pessoas até Ele. Hoje o barco não é feito de madeira, mas o barco é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, Senhor da nossa vida, aquele que morreu na cruz para te salvar, aquele que te ama mais do que qualquer pessoa, aquele que você tem que procurar agradar em todas as coisas, e não temer o mundo por conta dele, porque quem está com Ele já venceu o mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que possamos iniciar essa semana com uma atitude diferente. Uma atitude que não só nos leva à salvação, mas que leve muitos conosco a serem salvos. Queira ter do teu lado o maior número de pessoas salvas. Que além de você ter bons amigos, você haverá de agradar a Deus.